Bem-vindas ao módulo 9, aula 1. Hoje a gente vai falar sobre rotina de excelência e continuaremos a falar sobre foco. E o que mais precisamos saber em relação ao foco? Existe o foco visionário, que é o foco do mural da vida extraordinária, que é a visualização. A gente precisa estar conectada com as nossas metas, os nossos sonhos, com os nossos valores, com as nossas crenças, aquilo que realmente nos motiva, nos faz assim energizado, né? Que nos faz acordar todo dia cedo com muita vontade de viver. Esse é o foco visionário. O que é o foco visionário? A gente precisa comunicar para você mesmo, comunicar para outras pessoas. Quanto mais pessoas você até comunicar os seus planos, seus projetos, com muita sabedoria, lógico, você não vai assim sair falando para todo mundo, você vai saber com as pessoas certas, pessoas que pensam de forma semelhante a você, que realmente têm sonhos, têm metas, têm objetivos, que realmente vão te motivar, né? Não te colocar para trás. Você precisa caminhar com pessoas que te coloquem para frente, pessoas que pensem semelhantemente ou de uma forma ainda mais extraordinária que você. Você precisa caminhar com esse tipo de pessoas, né? Que tem objetivos semelhantes, porque ali você vai se sentir mais segura para dar os passos que você precisa para a abundância, para o sucesso, para a vida maravilhosa que Deus tem para você. E o que é o foco visionário? Esse foco, esse ensaio mental. É você olhar ali uma foto, olhar ali algo que você colocou nesse painel e você se sentir realmente vivendo aquela experiência. E você também pensar assim, o que eu preciso fazer para ter exatamente isso aí que eu estou vendo aí na minha frente. E no caso aqui eu estou vendo mesmo, que o meu está aqui na minha frente. O que eu preciso? Primeiro você tem que pensar no o que, antes de pensar do que você pensar no como. Porque quando a gente pensa no como, às vezes dá muito trabalho e a tendência é procrastinar, se sabotar. Mas quando a gente fala o que eu preciso para ter isso que eu coloquei no meu projeto, no meu mural, o que eu preciso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ser? O que eu preciso ter? Quais os recursos eu tenho? Quais os recursos eu vou conseguir com quem? Então, o mural ajuda em muita coisa. Às vezes você pode fazer perguntas para ele. Você pode se visualizar vivendo aquele momento. Você pode pensar em estratégias para conseguir a sua meta, o seu objetivo. Então aquilo vai te ajudar. E você tem que estar ali inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, naquele dia, para você fazer perguntas para o seu mural. Ou somente viver aquela experiência ali e crer. E caso às vezes venha aquela vozinha, um urubu, um demôniozinho para perturbar sua mente, até parece que você vai conseguir isso aí, né? Se caso essa vozinha apareça no seu ouvido, você vai falar para ela, querido, o meu passado não é o meu presente e muito menos o meu futuro. Eu tenho todas as condições, eu estou aprendendo e aquilo que eu ainda não tenho, eu estou cada vez mais estudando, investigando, agindo, fazendo. Você precisa ser persistente, você precisa mostrar para você mesmo que assim, quando vier aquela vozinha, fala, não, querido, eu não sou mais aquela pessoa acomodada, que teve uns problemas realmente que eu creio que já foram resolvidos ou estão sendo resolvidos. Eu não sou mais aquela pessoa. Agora eu realmente já me sinto mais que vencedora, tenho uma mentalidade mais que vencedora. Eu aprendi muito, muito no curso da Larissa e vou continuar aprendendo, porque eu vou continuar estudando, eu vou continuar aumentando a minha inteligência emocional e tudo aquilo que eu não estou conseguindo ainda, eu vou arranjar um jeito de conseguir, seja fazendo curso, seja tendo aula presencial com a Larissa, aula online.
atendimento de coaching, de terapia. Eu não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou conseguir, eu vou. E eu vou dar o meu melhor, eu tô empenhada nisso. Aí essa vozinha vai ter uma hora que ela vai vai se calar. Por isso que é importante você se colocar no lugar de poder e autoridade. E se for necessário mesmo expulsar todo o principado, todo demônio, toda a perturbação mental. Você precisa realmente ter discernimento para ver que guerra é essa. Se é algo emocional, se é algo ali espiritual, que você precisa combater através da palavra de Deus. Você precisa respirar fundo e perguntar para Deus o que eu preciso. O que eu preciso para ter exatamente isso tudo, essa vida maravilhosa que eu coloquei aqui no papel. Então, o primeiro passo é esse foco visionário, que é o ensaio mental, é você fechar o olho ou até mesmo de olho aberto, imaginar a sua vida extraordinária que já está aí na sua frente. Você de repente pega essa foto aí e mostra, e ela vira um vídeo, e ela vira uma história, e ela, assim, você pega alguma coisa ali e junta dois, imagina a sua família naquela viagem extraordinária, então a sua família correndo na praia, ou então toda a sua família lá na igreja, ou num lugar que você quer dar uma palestra. Enfim, você imagina você ganhando dinheiro e também a sua família, seu marido, seus filhos, tendo muitos recursos financeiros a ponto de falar assim, deixa que eu pago a sua viagem, não, eu pago para você. Aí você começa assim, a criar uma história extraordinária do que vai acontecer. E é isso. E quando a gente vai fazendo isso, existe um hormônio que chama dopamina. Quando a gente realmente faz esses ensaios mentais do que a gente realmente quer, a gente desenvolve a nossa persistência. E quando a gente desenvolve a nossa persistência, a gente libera um hormônio do bem, que é a dopamina, que ele te faz ser mais persistente ainda, mais forte emocionalmente para fazer o que for preciso para alcançar suas metas, seus objetivos. Então, o foco visionário é isso. A comunicação. O que você comunica para você, o que você comunica para o outro, o que você comunica para o universo, né? Da sua intenção em relação ao seu futuro. Esse é o foco visionário. E isso produz hormônio do bem, que vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. O segundo é o foco comportamental. São as ações que você precisa fazer, é o seu esforço, é a sua atenção, né? O seu esforço racional e também as suas emoções. Quando você não conseguir alguma coisa, você respira fundo e eu vou conseguir, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, vai dar certo. Você precisa estar ali sempre pensando, queimando a mufa, agindo para encontrar a solução para aquilo que você quer, seus objetivos, as suas metas e especificamente esse comportamental tem a ver com o presente, né? Tem a ver com ações. Você precisa ver quais ações você precisa desenvolver para ter o que você quer. Então, assim, o primeiro, que é o visionário, é o primeiro passo, você ver o seu futuro. O segundo passo, vamos dizer assim, são aqueles passos diários na direção certa. E são passos certos. Você viu que você deu um passo errado, você fez uma ação, uma tarefa, que você percebeu que aquilo não vai te gerar resultado, você troca, muda a tarefa. Você fica nela ali assim durante uma semana, se ela não tiver nenhum resultado, você pensa se é hora de trocar ou não. Então você tem que queimar a tua mufa às vezes. Às vezes realmente é um esforço mental, físico, é algo que é difícil, mas é simples. E esse difícil, se você realmente estiver crendo, ele nem é tão difícil assim. Você precisa, mas existe um esforço, porque está escrito na palavra de Deus que o reino de Deus é conquistado com esforço. Só que esse esforço não precisa ser difícil.
depende de você. Se você conseguir ajustar bem certinho a sua ação, ela não vai ser difícil. Até porque se for muito difícil, você não vai fazer. Então, tá aí assim a sua atenção. Você precisa ter uma atenção para escolher a melhor ação, para ter o retorno que você deseja. Você precisa estar atento ao que você realmente vai fazer. Porque há um gasto de energia. Não vou negar que há. Só que você precisa já ter recebido essa energia para, de alguma forma, gastar energia nas suas ações. E de onde vem essa energia? É do visionário. É você visualizar aquilo que você quer. E além disso, como que eu faço para ter energia para as minhas ações? É a comunicação assertiva. É você falar as coisas de forma sem murmuração, sem reclamação, sem colocar desculpites, sem criar historinhas, né? Sem se fazer de vítima, sem julgar. No erro você aprende com ele. Você precisa se fazer vencedor, né? Você precisa buscar a solução. Muitas vezes você precisa ficar calada, fecha a boca, entendeu? E é isso que vai te ajudar a comunicar a energia do bem, que vai te dar força para agir, né? Se liberte da culpa, da frustração. Lembra que o seu passado não é o seu presente, você não é mais a mesma pessoa que você era ontem. Com essa aula aqui, você já é outra, porque todo dia a gente está mudando. Você precisa se permitir mudar todos os dias. E esse é o foco comportamental. E para o nosso foco comportamental ser pleno e abundante, você precisa de uma rotina de excelência. E o que é a rotina de excelência? É você ter um planejamento semanal. Se você ainda não consegue fazer o planejamento semanal, que seja o planejamento do dia seguinte. E você precisa, além de focar naquelas 2, 3 áreas que você já escolheu, não deixar também assim a bangu as outras, né? Você precisa estar ali dando um pontinho para cada uma. Então você precisa alinhar isso com a sua agenda. Por exemplo, é uma agenda que estava aqui no livro, né? Um livro que eu estudei. É o seguinte: 7 horas da manhã, malhar. Lembra que é mais ou menos assim de hora em hora? 8 horas, no caso aqui, deixar os filhos na escola. 9 horas, trabalho. Aí a agenda, o que você vai fazer no trabalho? Vai estar aqui nesse planejamento? Não, não vai estar aqui nesse planejamento. Aqui é o planejamento mais geral. 9 horas, trabalho. Meio-dia, almoço. Aí nesse dia aqui, almoço com os amigos. Aí no outro dia, almoço. Na segunda, almoço com os amigos. Na terça, almoço com a família. Na quarta, almoço com a esposa. Na quinta, com a família. Na sexta, às vezes é com a esposa e com os amigos. Enfim, essa agenda que está aqui. De que forma que você consegue aí, na hora do almoço, dar uma atenção para sua família, dar atenção, de repente, para algum amigo, né? O que você pode fazer de melhor? De repente você está almoçando, bota lá, mesmo que seja pelo celular, muitas vezes. Vou ligar para um amigo meu enquanto eu como aqui, a gente almoça junto. Vamos almoçar junto virtualmente? Vamos. Então, vai lá, pega o seu pratinho, a gente vai conversando, vai comendo. Enfim, a gente tem que ser criativa. Então, você precisa organizar bem. Aí, por exemplo, aí 14 horas. Então, aí nesse horário de almoço, que tal dar um telefonema para alguém que você ama? Para algum familiar, lá para 1 da tarde, né? Que meio-dia é almoço. Aí 1 da tarde, ligar para alguém que você ama. Seja um amigo, seja um membro da família, seja a esposa, né? Quer dizer, no caso aqui é o esposo, né? Seja um esposo. Enfim, seja criativo. Aí 14 horas, por exemplo, voltar ao trabalho.
Aí eu vou escrever aqui o que eu vou fazer no trabalho? Não vou escrever aqui. Você vai escrever no seu caderninho lá, em algum lugar, as suas rotinas de trabalho, o que você tem que fazer, suas tarefas do trabalho, você está em outro local. Aí, 18 horas. Aí, 18 horas eu vou, aqui no caso, atender pessoas carentes. Essa pessoa aqui, essa vida extraordinária de um coach, é atender pessoas carentes. Aí, 19 horas, num dia, é organizar finanças. No outro dia, na terça-feira, tempo com a família. Aí, tempo com a família na terça, quarta e quinta. Aí, na sexta, vou jantar com os amigos. Aí, 21 horas, tempo com a família. Né? 23 horas, está aqui. Ler sobre trabalho e Bíblia. Então, essa é a rotina de excelência de quem escreveu esse livro. No caso aqui foi o Paulo Vieira, o coach, né? Então, você precisa saber qual é a sua rotina diária e o que muda e o que não muda de um dia para o outro. Porque às vezes tem tarefas que tem num dia que não tem no outro dia. Então, você já precisa ver isso. E você precisa ajustar aquilo que você deseja com aquilo que é possível. Por exemplo, eu desejaria muito trabalhar de manhã. Só que não flui muito. O meu trabalho flui melhor à tarde. De manhã eu dou assistência, né, à família, à minha filha. E à tarde eu foco mais no trabalho. Não é o horário que eu gostaria, porém é o horário que é melhor. Eu já fiz experiências aí, já percebi que é o melhor. Então você precisa saber o que você gostaria, porém lembrar do que dá mais certo. Né? Você precisa também saber os horários da sua atenção, porque a gente tem a nossa atenção plena, máxima, que em regra é quando a gente acorda, e à tarde também, mas aquele período logo depois do almoço é difícil para a maioria das pessoas, né? A gente tem mais foco lá para as 3, 4 da tarde até 6, 7 da noite. As pessoas também, em regra, têm mais foco. Então, nos períodos que você está mais focada, que é mais fácil para você manter a atenção plena, você precisa colocar tarefas que demandam um esforço mental maior. E nos horários que você não está tão concentrado assim, você precisa botar tarefas mais fáceis. Isso é o ideal. Lembrando que nem sempre o ideal é possível, né? Porque o horário que seria melhor para mim, que a minha mentalidade, vamos dizer assim, está melhor, eu não posso fazer isso. Não fluiu, não dá resultado. Então você precisa realmente pensar nisso tudo, tá bom? Pensa nas suas tarefas e qual é o melhor horário para aquela tarefa. Você tem que ver se está fluindo. Se não estiver fluindo, você troca. Pensa bem qual vai ser o tempo de trocar, porque às vezes a gente troca de forma precipitada, né? Não adianta, porque a gente só fica bom numa coisa quando a gente repete muito. Não adianta que você achar que na primeira semana tudo vai fluir, porque não vai. Vai ser um esforço contínuo para dar resultado, tá bom? Peça a sabedoria a Deus quando é tempo de permanecer, quando é tempo de trocar. E também evite ficar trocando objetivos, porque isso também cansa o cérebro. Imagina que você quer uma coisa hoje, aí daqui a um mês você já quer outra, né? Então, tenta focar numa coisa só. Por isso você precisa ter clareza do seu propósito, do seu chamado, para você não engajar num projeto e daqui a um mês não quer mais. Então, pense bem antes de você se comprometer com alguma coisa. E a gente já falou de 2 focos, né? Que é o foco visionário e o foco comportamental. A rotina de excelência está muito ligada ao foco comportamental e também ao foco consistente. O que é esse foco consistente, Larissa? O foco consistência nada mais é do que a
persistência. Ah, a minha rotina não ficou muito legal. Vai lá e ajusta ela. E como é que é isso, né? Você precisa não perder de vista o propósito por que você está fazendo a rotina de excelência. Não é para ficar bonitinho na agenda. É para que realmente gere mais resultado na sua vida. Então você tem que sempre lembrar, sempre quando você olhar para a sua agenda, se a sua agenda está conectada, a sua agenda de excelência, está conectada com o seu propósito, com seus objetivos, com as suas metas, com os seus sonhos. Se você não está gastando tempo demais em algo que não te dá nenhum resultado, não te dá nenhuma satisfação ali. E está sempre ligado para você não se distrair demais. É lógico que a gente tem direito a lazer, mas até, por exemplo, quando você for se distrair, já coloca lá na sua agenda, lazer. Seja para ver uma rede social, seja para ver uma televisão, para escutar uma música, para conversar, jogar conversa fora com os amigos, apesar que eu, particularmente, eu só gosto de jogar conversa dentro. Jogar conversa fora, para mim, não faz muito sentido. Mas pode ser que para você faça, e tá tudo bem, né? Então, o foco consistente é o quanto que você consegue se manter concentrado na sua meta, no seu objetivo, pelo tempo que for preciso. Não é porque está dando trabalho, porque é muito difícil, desisto, né? É o quanto você consegue persistir, da forma, fazendo o que é necessário para produzir os resultados que você quer. O mais importante é não perder a perspectiva da onde você quer chegar. Para você não cair na autossabotagem. E quando a gente cai na autossabotagem, a gente acaba se sentindo culpada. Eu botei aquele negócio lá no mural, mas nada a ver. Aquilo lá é quase impossível conseguir. Então, se você não permanecer todos os dias no foco, pode ser que você pare no meio do caminho, né? E quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então, seja constante em seus objetivos. Esteja sempre ali avaliando o quão perto, o quão longe você ainda está. E não perca, não se desmotive. Se conecte com pessoas que estão no mesmo propósito, né? O próprio grupo, participe mais, seja mais ativa no grupo, compartilhe seus pensamentos, seus sentimentos, tudo que você pode, né? Tá ali para, de alguma forma, te motivar e motivar as outras mulheres que estão no grupo. Por isso que é tão importante o tamo junto do grupo. Porque ali a gente está todas com o propósito de ter uma vida mais abundante. E é o que eu já falei, não se distraia com tentações nem com distrações. Não que eu não vou falar não, mas assim, evite. E que você tenha essa consciência quando você estiver numa tentação, quando você estiver numa distração, você tenha a plena consciência que você sabe que você está lá. E o quanto antes você conseguir sair, melhor. E, se possível, você precisa aumentar a velocidade. Está dando tudo certo, está fluindo. Aumenta o peso. Ou aumenta o peso, ou aumenta a velocidade. Você fazia uma tarefa em 1 hora. Que tal agora fazer em 40 minutos? Em meia hora? Ou você fazia uma tarefa, que tal agora fazer 2? Né? Aumentar o seu peso. Porque quando a gente aumenta a velocidade ou aumenta o peso, você aumenta o resultado. Né? Então, a agenda de excelência, ela também te ajuda no foco consistente. Se você vê assim, eu estou sendo consistente, eu posso aumentar a quantidade de ações ou colocar uma ação mais pesada que gasta mais energia mental ou física. Posso, então vou colocar isso lá na minha agenda, eu já posso
pensar aí uma coisa, em algo além. Ah, não posso. Então vamos continuar repetindo essa série de ações que eu já tenho feito. Então, a sua rotina de excelência, a sua agenda, ela precisa te ajudar a realizar o seu propósito, os objetivos. Não é para ser mais uma coisa para fazer, entendeu? Ela precisa ser algo que realmente te ajude. Então, a tarefa dessa aula é justamente você fazer o seu planejamento semanal. Se você ainda tiver com muita dificuldade, pode ser do dia seguinte. Só que se você fizer só do dia seguinte, você vai ter que fazer isso todos os dias. Se você fizer o planejamento semanal, o que eu aconselho a fazer no domingo, aí você vai fazer uma vez por semana, vai estar só ajustando cada dia. Ali se realmente precisa mudar alguma coisa, porque às vezes a gente precisa, porque tem um médico marcado, tem um cliente diferente agendado. Então, a gente também precisa estar ajustando. Tá bom? E é isso. Compartilhem lá a sua agenda no público ou no privado, ou aqui embaixo, tá bom? Estamos aqui. Estou aqui para te servir com o que há de melhor aí, né? No coaching, na psicologia, no reino de Deus. Um beijo. Tchau, tchau.